A Kurama voltou à vida e está dentro da própria Himawari, a filha do Naruto. Mas afinal, como isso ocorreu? Será que isso faz sentido? A Himawari herdou a Kurama só por ser filha do Naruto? Então, o que aconteceu com o Boruto? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, então já se inscreva no canal, não custa nada e você vai ficar por dentro de todos os novos vídeos, além de você também deixar o like para eu saber que vocês gostam desse formato e eu continuar fazendo, além de dar uma baita força pro canal. Mas então, rapaziada, no último capítulo de Boruto Tubular Vortex, o capítulo de número 9, foi revelado enfim que a Kurama de fato voltou à vida. Isso mesmo, após ela se sacrificar lá na luta contra o Ishiki por conta do modo Baryon, a Kurama finalmente retornou. Porém, dessa vez ela está numa forma bem jovem, uma Kurama bebê. E no final do 9º capítulo do mangá de Boruto TBV, a gente vê que a Himawari acaba se comunicando com a Kurama no seu subconsciente, lá naquele plano entre Jinchuriki e Biju, que a gente já tá acostumado e via direto o Naruto compartilhando com a Kurama. E nesse momento a gente vê que a Himawari ela dá de cara com uma Kurama bebê, e a própria Kurama pergunta a Himawari se ela sabia quem ela era. E a partir dessa pergunta a gente pode ter vários pontos de vistas, mas a gente não vai falar sobre isso agora, vamos deixar mais pro final do vídeo. O ponto principal aqui é essa discussão sobre o retorno da Kurama, se isso é realmente possível e como possivelmente aconteceu, já que o Kishimoto provavelmente só vai dar uma explicação oficial no próximo capítulo, capítulo de número 10. Então, por enquanto, só nos resta teorizar, mas eu já vi algumas pessoas comentando que esse retorno da Kurama não faria sentido algum. E de fato, eu mesmo fui uma das pessoas que acabou desacreditando um pouco do retorno da Kurama, não que ela nunca fosse voltar, mas eu realmente acreditava que a Kurama não estava dentro da Himawari em si. Porém, com a volta dela e as pistas que a história tá deixando, além de dando uma analisada no mangá de Naruto, é possível sim que haja uma explicação perfeitamente aceitável. Então vamos realmente comentar sobre esse fator do retorno das bijus e como aconteceu a morte da Kurama. Realmente é deixado claro no mangá de Naruto que as bijus elas possuem essa capacidade de voltar à vida após algum tempo. A gente vê o próprio Haikage ali na Quarta Guerra comentando que se o Naruto morresse e consequentemente a Kurama, ela iria demorar um tempo para voltar à vida, o que iria adiar os planos do inimigo. No caso, sem a Kurama, eles não teriam como a capturar, ou seja, eles teriam que esperar o retorno da Kurama. A gente vê também isso acontecendo, no caso, a volta à vida de uma biju com o Izobu, a biju de 3 caudas. Mais conhecido como Sambi, o Izobu estava dentro da Rin, a companheira do Kakashi e do Obito. Porém, após a morte da Rin pelas mãos do Kakashi, o Izobu acabou sendo morto e voltou à vida alguns anos depois. Ele então acabou sendo capturado e selado dentro do quarto Mizukage, que posteriormente foi controlado pelo próprio Obito. Porém, após a morte do quarto Mizukage, o Izobu novamente morreu. Porém, alguns anos depois, ele voltou à vida. Dessa vez, ele foi encontrado num lago pelo Deidara e pelo Tobi. Então, realmente, a gente consegue ver que as bijus elas possuem essa capacidade de voltar à vida. E não existe, de fato, um tempo determinado ou uma regra específica. Isso nunca foi detalhado, só foi estabelecido que elas realmente possuem essa capacidade de voltar à vida. Porém, sabemos que a morte da Kurama não foi uma morte comum. Ela simplesmente gastou toda a sua energia vital para poder gerar uma nova energia que foi o modo Baryon. Como toda a sua energia simplesmente se esgotou, ela desapareceu de dentro do Naruto e acabou morrendo. A própria Kurama explica que o Naruto não iria morrer, simplesmente porque a Kurama não estava sendo extraída do Naruto, e sim que todo o seu chakra acabou esgotando. Ela gastou toda a sua energia vital. Ou seja, por conta disso, muito se teorizava que a Kurama ela não iria retornar. E de fato, apesar da morte dela ter sido diferente, inegavelmente, isso é um fato, uma parcela do chakra da Kurama ainda continuou vivendo dentro da Himawari e do Boruto. Isso é muito nítido porque tanto o Boruto quanto a Himawari, por serem filhos de um Jinchuriki, que no caso o Naruto, possuem aqueles riscos
brilhos na bochecha, característicos de pessoas que têm uma forte influência do chakra da Kurama, como por exemplo os irmãos Ouro e Prata. E como eu acabei de comentar, a gente ainda não sabe como uma biju, quando ela acaba morrendo, ela volta à vida. Esse processo simplesmente nunca foi completamente detalhado, e sim estabelecido que elas de fato retornam. Porém, como as bijus são grandes massas de chakra, é provável que o retorno delas se devem simplesmente pelo fato desse chakra acabar se reunindo e agrupando, tomando forma e fazendo a biju voltar à vida, já que o chakra ele é a energia vital. Mas o que acontece quando o chakra é completamente esgotado, no caso da Kurama com o modo Baryon? E esse era justamente o ponto que fazia muita gente acreditar que a Kurama não voltaria à vida, porém, como eu comentei, parte do chakra da Kurama vive dentro da Himawari e do Boruto, e é sobre eles que a gente vai falar agora. Obviamente, por serem filhos do Naruto, eles possuem chakra da Kurama, mas então por que a Himawari acabou herdando uma biju bebê, no caso, uma Kurama jovem, e o Boruto não? E bom, eu já comentei em parte sobre esse assunto num outro vídeo, mas eu vou voltar a repetir aqui e dar alguns novos detalhes. Questão de genética é algo muito complicado, não é porque a Himawari herdou algo que necessariamente o Boruto também vai herdar e vice-versa. No caso, é muito provável que a Himawari tenha herdado uma quantidade de chakra da Kurama muito maior, se comparado com o seu irmão Boruto. É possível que o próprio Boruto tenha herdado uma quantidade de chakra da Kurama praticamente irrisória. Já a Himawari provavelmente herdou uma quantidade de chakra que é bem significativa e que foi o suficiente para se desenvolver com o passar do tempo e com o crescimento da própria Himawari, do seu organismo, fazendo com que tudo isso tenha se reunido ao ponto de formar uma biju bebê, uma Kurama jovem. E se você acha que eu tô exagerando ou que eu tô tentando forçar a barra, eu vou usar como exemplo o próprio Boruto e a Himawari. Apesar dos dois serem filhos do Naruto e da Hinata, que é uma Hyuga, apenas a Himawari herdou o Byakugan de forma natural. Sim, a Himawari herdou o Byakugan e o Boruto não, mesmo ele sendo filho de uma Hyuga assim como a Himawari. O Boruto só possui o Byakugan por conta do Momoshiki, já que quando o Momoshiki toma conta do seu corpo, o Boruto tem acesso ao seu Byakugan. Boruto acabou herdando um outro doujutsu chamado de Jogan, que acabou sendo mais desenvolvido até o presente momento no anime. No mangá, até o momento, ele ainda não foi desenvolvido, então a gente ainda não sabe da origem do Jogan. Mas é um fato que a Himawari herdou o Byakugan e o Boruto não. Ou seja, é como eu falei, não é porque um herda uma coisa por ser filho da Hinata e do Naruto que o outro vai herdar também. Então, como eu comentei, é muito provável que a Himawari tenha herdado uma quantidade de chakra bem maior da Kurama. Ela pode ter tido uma influência bem maior do que a do Boruto. E justamente pela essa quantidade de chakra, provavelmente nessa teoria aqui, ser maior na Himawari, que foi possível a Kurama renascer de novo nesse mundo, porém dentro da própria Himawari. Já que apesar de todo o seu chakra ter sido esgotado por conta do modo Baryon, uma grande parte existia dentro da menina. E talvez a própria morte da Kurama tenha acelerado esse processo de renascimento dentro da Himawari. E como a gente sabe que chakra é energia vital, após a morte da Kurama é possível que justamente por conta da Himawari ter uma quantidade de chakra grande dentro de si da própria Kurama, é capaz da Kurama, após a sua morte original, ter tido uma parte da sua consciência dentro da Himawari, que foi se desenvolvendo com o tempo até tomar forma. Dessa forma, é possível que ela foi com o tempo planejando a sua volta, planejando voltar à vida e tomar forma até se apresentar para a própria Himawari. Precisamos lembrar também que, por exemplo, a Kushina e o Minato só conseguiram falar com o Naruto no ataque do Pain e quando o Naruto estava tentando controlar ali a Kurama, justamente por conta dos seus chakras que estavam presentes no selo, fazendo com que a consciência deles em si pudessem se conectar com o Naruto. Ou seja, é possível que após a morte da Kurama, como provavelmente nessa teoria a Himawari seria a pessoa que mais teria uma quantidade de chakra da Kurama nesse mundo, fez com que a própria Kyuubi conseguisse renascer, sendo essa para mim a teoria que mais faz sentido no momento. E uma coisa que
precisa ser dita é que tem muita gente interpretando errado o nível de poder da Kurama. Muitas pessoas estão comentando que não faz o menor sentido o Daemon ter se impressionado com a Kurama dentro da Himawari se ele não se impressionou nem com o Boruto, que tem o Momoshiki, ou com o Koji sem limitadores, que é mais forte que o Jigen. Jigen esse que é superior ao Naruto com Kurama, porém a galera está interpretando as coisas de forma errada. Primeiramente, precisamos pensar no contexto e na Kurama em si. Ela é uma grande massa de chakra, uma massa de chakra tão grande que está chamando a atenção do Jura, que faz parte do 10 Caudas. Segundo, que o Daemon só se impressionou com a Kurama naquela ocasião na Himawari, pois ele estava completamente distraído numa loja e não esperava sentir um poder tão grande naquele momento. E quando ele vai lá fora, ele vê que esse poder está vindo da própria Himawari, uma criança, o que chamou ainda mais a sua atenção, porém logo depois ele acaba voltando ao normal. Então sim, faz sentido o Daemon ter se impressionado porque ele não esperava sentir aquele poder naquele momento, ainda mais de uma criança. Além do que, não é porque o Jigen é superior ao Naruto que o Naruto não é poderoso, ou que o poder dele não é digno de se chamar a atenção de personagens que são superiores ao Jigen. Ou vocês já se esqueceram que o Kawaki, que passou anos ao lado do Jigen e que conhece muito bem o seu nível de poder, se impressionou quando viu o Naruto no modo Kurama pela primeira vez, comentando que ele poderia ser até mesmo superior ao Jigen, algo que de fato não aconteceu, porém o poder do Naruto ali no modo Kurama era tão grande que fez com que um garoto que cresceu ao lado do Jigen se impressionasse, o comparando imediatamente com o próprio Jigen. Então rapaziada, o poder bruto da Kurama em si, ela realmente chama a atenção, independente ou não do personagem ser superior ao Naruto ou ao Jigen. O próprio Jigen admite que teria dificuldades em matar o Naruto por conta da Kurama, então ele preferiu o selar. Kurama é essa que tem tanto chakra que o próprio Momoshiki estava demorando para extrair tudo, ele estava tendo muita dificuldade. Momoshiki, que é um Otsutsuki. Além de que o chakra da Kurama é tão grande que, como eu comentei, o próprio Juro, uma encarnação do 10 Caudas, está atrás. Então antes de criticar, a gente precisa realmente pensar no contexto e tentar entender as coisas. E como eu comentei, mesmo sendo uma Kurama bebê, ela ainda assim é uma grande massa de chakra. Ou vocês já se esqueceram que o Jubi do Ishiki era um Jubi jovem, mas ainda assim ele era muito poderoso. O próprio Jigen frequentemente pegava chakra dele. Então, apesar de ser uma Kurama em crescimento, ainda assim ela possui muito chakra. Mas enfim, eu vou comentar mais sobre esse assunto nos próximos vídeos, eu só queria fazer esse para falar sobre esse tópico. Então comente aí a sua opinião nos comentários e também não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Deixa o like também para eu saber se vocês gostaram desse vídeo aqui e para dar uma força no canal. A gente se vê numa próxima, falou!